Saudações tricolores, vamos falar desse Fla-Flu que foi horrível para a nossa torcida, um Fla-Flu onde o Fluminense não conseguiu se encontrar dentro de campo e em vários momentos deu sinal de que não era a noite do time de guerreiros. O time ficou muito nervoso em alguns momentos da partida e não à toa tivemos duas expulsões justas. Se as outras coisas que aconteceram dentro da partida não foram da forma como nós esperávamos, ainda mais pela atuação da arbitragem, não anula os erros que aconteceram nas expulsões do Fluminense. Samuel Xavier deveria ser expulso sim, e o Fernando Diniz por conta de toda a reclamação, da forma como reclamou. Mas a arbitragem deu vários sinais desde o início do jogo que seria 2 pesos e 2 medidas. Para o Fluminense um critério e para o time da Lagoa outro. Só que assim, não podemos tirar o mérito também do adversário. O Fluminense teve chances de abrir o placar, não abriu, e com isso aquela máxima do futebol se fez valer mais uma vez. Quem não faz, leva. E foi justamente isso que aconteceu na partida entre Flamengo e Fluminense no Maracanã. Só que antes da gente começar a esmiuçar para vocês tudo que aconteceu na partida, já confere aí embaixo se é inscrito no Quintal Tricolor, e caso ainda não seja inscrito no Quintal Tricolor, se inscreve, não perde essa oportunidade, dá essa força, dá essa moral aí pra gente. A gente está trazendo cada vez mais conteúdo, trazendo com mais qualidade, informações assertivas e apuradas para deixar todo mundo muito bem informado. Então confere aí se já é inscrito no Quintal Tricolor, e se não for, se inscreve para dar essa força pra gente. Deixa aquele curtir também. Tem gente que vai até o final do vídeo, meu irmão. Tu vai até o final do vídeo e não curte. Curte logo, meu padrinho. Dá essa força pra gente. E eu já quero saber de vocês. O Fluminense, pela partida inteira, por tudo que aconteceu, merecia sorte melhor ou o resultado foi justo? Deveria mesmo ter saído com a derrota de 2-0. Deixa aí no comentário o que você achou da partida do Fluminense. Vamos falar do primeiro tempo. O primeiro tempo, o Fluminense teve vários bons momentos, principalmente até a parada técnica. Até a parada técnica nós tivemos aquele lance do John Arias, por exemplo, que ele sai de frente com o goleiro Santos, chuta em cima do goleiro e depois o próprio John Arias chuta por cima, perdendo a oportunidade claríssima para o lado do Fluminense. Mas não foi só essa jogada que aconteceu, e não foi só por esse motivo que o Fluminense merecia uma sorte melhor. O Fluminense no início da partida começou pressionando, jogando dentro do campo do adversário, começou trocando passes dentro do campo do adversário, conseguia envolver o Flamengo em vários momentos e conseguia sair com as jogadas da defesa, passando para o meio de campo e chegando na linha de ataque do Fluminense. Quem destoou muito no primeiro tempo, isso já é uma crítica minha, há algum tempo, foi o David Braz, que conseguiu errar inúmeros passes dentro da partida, inúmeros. Não foi só 1 ou 2 passes que ele errou, não, foram vários. E com isso ele cedeu algumas oportunidades para o time da Lagoa, mas que o Fluminense estava bem preparado, parecia até que estava esperando que ele errar o passe. Mas ainda assim, o primeiro tempo o Fluminense foi melhor, só que depois da parada técnica o Flamengo volta com uma postura diferente, começa a gostar do jogo, começa a trocar passes no campo do Fluminense, tem 2 boas finalizações, mas que não levaram tanto perigo para o gol do goleiro Fábio. E aí é que vem a mudança. No segundo tempo, o Fluminense volta modificado, o Keno sai, ele dá a vaga para outro jogador, só que assim, o Fluminense continua no início do segundo tempo aquilo que aconteceu no primeiro. Só que a gente não contava com a péssima noite do Samuel Xavier. O Fluminense começa o segundo tempo bem, tem oportunidade de abrir o placar antes do gol do time da Lagoa sair, só que em um chutão para frente do goleiro Santos, a bola começa ali pelo lado direito de ataque do time da Lagoa, vai passando, e quando a gente vê, o Ayrton Lucas está entrando sozinho pelo lado esquerdo de ataque, lado direito da defesa do Fluminense, que é onde o Samuel Xavier deveria estar. O jogador do Flamengo que faz o passe tinha uma marcação de 3 jogadores do Fluminense, e o Samuel Xavier ainda encostou também, deixando o lado direito da defesa do Fluminense aberto para o Ayrton Lucas atacar. O Ayrton Lucas dominou, chutou, sem chance para o goleiro Fábio, não tinha muito o que ele fizesse, e aí o time da Lagoa abriu o placar. Só que aí vem uma das maiores polêmicas da arbitragem. Logo depois, o Fluminense tem um ataque muito bom com o John Arias pela direita, onde ele toma um rapa por trás do último homem da zaga do Flamengo. O John Arias ia em direção ao gol,
pelo lado direito do ataque do nosso Fluminense. John Arias em direção a gol, o Léo Pereira vem, faz uma falta claramente para cartão vermelho e o juiz só deu o cartão amarelo. E antes disso, a gente tem que recordar outros lances também. O volante, Thiago Maia, em mais de um momento, pediu para tomar o segundo cartão amarelo e o árbitro simplesmente fez vista grossa. Tem um lance do Alexander, já no segundo tempo, pelo lado esquerdo de ataque, onde ele vem driblando, o Thiago Maia dá um carrinho de frente, um carrinho frontal, com as duas pernas, e o juiz nada marca, e além disso, não dá o cartão, é um carrinho frontal, meu irmão. Se o Alexander não pula, fatalmente poderia ter gerado uma lesão até séria no jovem jogador do Fluminense. Mas a gente está aqui para correr da polêmica. Vamos nos atentar ao jogo. Teve essa falta do Léo Pereira e logo depois, em mais um lance pelo lado esquerdo de ataque, lado direito da defesa do Fluminense, o Ayrton Lucas mais uma vez faz a jogada, cruza para o meio e a bola para nos pés do Pedro, aquele Pedro queixada que jogou no Fluminense, que falou mais de uma vez, ganhar Fla-Flu é normal e que hoje joga no time da Lagoa, estava muito bem posicionado dentro da área, livre, vale lembrar que ele estava livre, não tinha um zagueiro do Fluminense para fazer essa marcação, então o Pedro foi lá e guardou, marcando o segundo gol para o time da Lagoa. E a partir daí o jogo foi só confusão. Samuel Xavier dá uma entrada muito dura no Ayrton Lucas, merecia sim o cartão vermelho. O fato do árbitro não ter dado os cartões que o Flamengo deveria ter recebido não anula o fato de que a jogada do Samuel Xavier foi muito temerária. O Samuel Xavier entrou por cima com a sola e acabou fazendo a falta no Ayrton Lucas, mereceu o cartão vermelho. E o Fernando Diniz, por toda a reclamação, pelo conjunto de toda aquela euforia que ele estava ali, de toda a forma como ele reagiu ao cartão vermelho, ele merecia sim ter tomado também um cartão vermelho, invadiu o campo, gritou com o árbitro, fez um carnaval ali na beira do campo. E eu acho, inclusive, que para o segundo jogo da final a gente vai sentir mais falta do Fernando Diniz na beira do campo do que do Samuel Xavier pelo lado direito da defesa do nosso tricolor. E a partir da confusão, o Fluminense ficou com -1 em campo e teve a oportunidade de pelo menos diminuir o placar, diminuir o prejuízo para a segunda partida, mas o Fluminense não estava num dia bom, não estava numa tarde, numa noite muito inspirada e acabou saindo derrotado. Méritos do adversário, que em duas boas oportunidades no segundo tempo, e vale lembrar que no segundo tempo eles tiveram 4 oportunidades apenas, 4, e das 4, 2 foram parar dentro do gol do Fluminense. Agora é juntar os cacos, já mudar o foco, porque no meio de semana temos a estreia na Libertadores, e pensar o que pode ser feito para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Eu acho que o Fluminense merecia sorte melhor, de repente sair com um placar menor de 2-1, ou pelo menos ter conseguido um empate, mas eu acho que a vitória para o lado do Fluminense na noite de ontem não era o ideal. Eu acho que o Fluminense mostrou um bom futebol sim, mas como eu disse lá no começo, quem não faz leva, e o Fluminense acabou levando os 2 gols e tá com prejuízo grande para a segunda partida, mas nós vamos reverter, eu não tenho dúvida disso. Agora o favoritismo muda de lado e eu tenho certeza que o mental do Fluminense vai mudar, eles vão entrar concentrados para a segunda partida e nós vamos conseguir um 3-0 no Maracanã para calar eles. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final do vídeo. Não esquece de se inscrever caso não seja inscrito, de deixar o curtir e o seu comentário para eu saber o que você achou da partida. E como de costume, o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto, rapaziada.